Você que está me ouvindo, você saberia me dizer qual a importância da Bíblia na vida do cristão? Ou melhor, você que está me ouvindo, você tem o hábito de ler as Escrituras com frequência? Você que já tem 1 ou 2 ou até mais anos de convertido, você já leu a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Qual a sua rotina de leitura? Você costuma entender o que você está lendo? Se você gostaria de saber um pouco mais da importância da Palavra de Deus para nós cristãos, fique nesse vídeo. Roda a vinheta. Meus amigos, alegria demais estar podendo gravar mais um vídeo do nosso livro Nascidos para um Povo. E hoje nós queremos falar um pouquinho a respeito da importância das Escrituras. Se você é cristão e você professa a fé no nome de Jesus, com toda certeza você já deve ter se identificado com esse livro preto, como por muito tempo foi conhecido, mas que nós chamamos como a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um dos nossos manuais, na verdade eu diria que o manual que define a nossa regra de fé e prática. A Bíblia tem uma importância na formação cristã que nenhum outro livro tem, porque a Bíblia revela e reflete exatamente as palavras de Deus. Há um tempo atrás, no ano de 2016, foi feita uma pesquisa entre cristãos por um instituto chamado Lifeway nos Estados Unidos, em Nashville, e eles constataram que 1 a cada 5 cristãos, ou seja, 20% da população cristã dos Estados Unidos, basicamente já tinham lido a Bíblia inteira. E é um número muito pouco comparado com o número de cristãos que nós temos no mundo. E essa pesquisa, com certeza, é um pouco defasada, mas ela não teve mudanças, eu acredito que de maneira muito relevante, porque hoje, infelizmente, nós acabamos vendo um desprezo pela palavra de Deus e uma falta de interesse em conhecer aquilo que Deus disse. O profeta Amós, no entanto, e essa é a nossa expectativa, diz que nos últimos dias Deus derramaria fome e sede sobre a terra. Não fome de comida e nem sede de água ou de bebida, mas fome e sede de se ouvir as palavras de Deus. Nós acreditamos profundamente que a igreja de Efésios, no capítulo 5, que Jesus diz que seria uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, ela vai ser marcada por um reabibliamento, uma vontade de ler novamente as Escrituras e de compreender aquilo que é o desígnio de Deus revelado por intermédio da sua palavra. As Escrituras foi algo muito caro para nós que nos definimos como cristãos protestantes. Para que você possa entender um pouco mais, basicamente no século XV e no século XVI, existia um movimento que nós chamamos de Reforma Protestante, onde nomes como John Huss, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, eles lutaram para que a palavra de Deus fosse novamente colocada no centro e no seio de importância maior na administração e na gestão da igreja. Então, durante todo esse período que nós chamamos de um período de pré-reforma, na verdade, esses homens lutaram para que novamente toda aquela doutrina que antigamente havia sido pregada pelos papas e pelos bispos que não eram encontradas nas Escrituras pudessem ser tiradas do cristianismo. Então você conhece a história, existia um homem chamado Martim Lutero que criou um slogan chamado das 5 solas, e uma dessas solas se chama Sola Escritura. O que Martim Lutero estava querendo dizer era que toda a revelação bíblica encontrada de Gênesis e Apocalipse era suficiente para poder orientar e guiar o povo de Deus. Nenhuma doutrina, nenhum tipo de costume, nenhum tipo de fala que não estivesse contida nas Escrituras era suficiente ou necessária para a manutenção da vida cristã. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês de 3 características que trazem importância e do porquê nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus. O primeiro motivo do porquê nós consideramos a Bíblia tão importante para a nossa vida é que a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e instrução na justiça. Paulo está dizendo que toda a Escritura, tanto os livros escritos no Antigo Testamento, os Salmos, os Provérbios, os livros dos Reis, Gênesis, Êxodo, Levítico, todo o Pentateuco, tanto os livros escritos no Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas paulinas, o livro de Apocalipse, toda essa revelação, ela era inspirada por Deus. Paulo está querendo dizer que, embora fosse homens que estivessem escrevendo o texto, esses homens eles não estavam escrevendo ou falando
dentro de si. O apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro, no capítulo 1, que essa profecia, ou seja, esse ato de falar, não teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus através do seu Espírito. O Espírito inspirou essas pessoas para que, por meio da sua capacidade humana de escrita, eles pudessem deixar um texto que refletia exatamente as próprias palavras de Deus. A Bíblia vai dizer, também no livro de Hebreus, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Essa palavra, ela traduz a vida do próprio Deus para nós. Ela revela aquilo que Jesus gostaria de dizer e de falar para o seu povo. Nós vemos muitas pessoas às vezes dizendo que não ouve Deus falar ou que Deus não tem falado com elas, mas a realidade é que Deus não está falando, talvez porque nós não estamos lendo as Escrituras. A melhor maneira de ouvir a Deus é ler a Bíblia. E se você quer ouvir a Deus em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, porque Ele fala através da sua palavra. O segundo motivo porque nós consideramos a Bíblia em estima é porque o salmista vai dizer que ela é luz para os nossos caminhos. Salmo 119, no versículo 12, ele vai dizer que a tua palavra, a palavra de Deus, escrita, revelada por meio das Escrituras, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que o salmista está querendo dizer é que todo lugar de trevas e escuridão no nosso coração, ele encontra luz, sentido e revelação por meio das Escrituras. Todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos e todas as ansiedades que o tempo presente ou o tempo futuro pode trazer para nós, as Escrituras conseguem trazer clareza a fim de nos trazer paz e confiança em Deus. O autor de Eclesiastes, Salomão, ele escreveu no capítulo 3 que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem, só que ele não consegue compreender isso, porque a revelação especial de Deus a respeito da clareza da sua obra, a respeito do que Ele fez, do que Ele deseja de nós, do que Ele nos chamou para ser e fazer, é revelado por meio da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que vivem uma crise vocacional porque elas não conseguem encontrar nas Escrituras, ou melhor, porque elas não estão lendo as Escrituras, e por isso elas vivem perdidas, como quem vive dadas ao destino. E o que o salmista está dizendo é que por meio da Bíblia, por meio dos oráculos de Deus, por meio da palavra de Deus, por meio daquilo que Ele está dizendo e afirmando para a sua igreja, nós encontraremos convicções e certeza para darmos o próximo passo em tudo que formos fazer na nossa vida. E o último motivo que nós queremos te dar para que você considere e leve em conta o ato de ler as Escrituras é porque a Bíblia é aquela que produz fé no nosso coração. Eu queria te convidar agora para poder abrir um texto que está lá em Romanos, no capítulo 10, para que a gente possa ler. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvido mediante a palavra de Cristo. Eu gosto muito desse texto porque, inclusive, a carta de Romanos foi a carta que inspirou o autor protestante Martim Lutero, que iniciou a reforma basicamente, colocando de novo a centralidade da palavra de Deus, e outros homens de Deus na história, como John Wesley. E a carta de Romanos, ela vai defender a primazia da palavra de Deus, basicamente, na produção da fé no coração do homem. É muito interessante que, embora a gente saiba que a fé é a maneira que nós adentramos a salvação, somos salvos mediante a fé, a carta de Romanos vai dizer que o justo, ele não só é justificado por intermédio da fé em Jesus, mas ele vive por intermédio da fé. A fé é uma maneira de nós vivermos a nossa vida cristã. Ora, mas como que nós vamos conseguir não só termos de maneira inicial essa fé, mas aprimorarmos essa fé para que ela cresça e, consequentemente, a nossa confiança em Jesus se amadureça? Por meio da palavra de Deus. A fé vem na medida que nós ouvimos aquilo que Deus diz, e isso vai produzindo em nosso coração a convicção das vontades de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela produz no nosso coração fé. A fé não vem quando nós declaramos coisas positivas ou quando nós mentalizamos coisas positivas, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé não é o ato apenas de declarar de maneira positiva, mas de ser influenciado de maneira ativa pelaquilo que ouvimos e, a partir do que ouvimos, dizer essas palavras em oração a Deus. À medida que nós vamos ouvindo a palavra, isso vai produzindo fé no nosso coração.
Pessoal, é isso. Eu queria só terminar com uma breve reflexão a respeito de tudo aquilo que a gente falou. Jesus, quando ele está nos seus últimos dias antes de ser morto e assunto aos céus, ele conversa com seus discípulos, ele diz que acaso quando o Filho do Homem viesse, ele encontraria fé na terra? Isso é algo que me chama muito a atenção, porque se a fé é produzida por ouvir e por ler as palavras de Deus, o que Jesus estava querendo dizer é que nos últimos dias, de fato, existiria um desinteresse por meio das palavras de Jesus. A Bíblia chega a dizer que nos últimos dias as pessoas elas iriam atrás de mestres para que eles falassem aquilo que elas querem ouvir, e a palavra de Deus começaria a ser colocada em xeque. A minha oração é que nós, como o corpo de Cristo, alimentados por sua palavra, possa sempre olhar para a Bíblia não mais como um amuleto ou como um adereço que a gente leva para o culto no domingo, mas que de fato ela seja o nosso amor, a nossa regra de fé e prática, e que a gente tenha interesse de todos os dias, como o salmista diz, dia e noite, meditar nas palavras dessa lei. Que Deus te abençoe, tamo junto, até mais, e não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Beijão, valeu!